Poderoso Deus, eterno e majestoso Pai, diante da Tua presença, ó Pai amado, me apresento, Deus, neste momento. Apresento a Ti, ó Pai, a pessoa pequena, a pessoa que é sujeito a falhas. Apresento a Ti, ó Pai, este ser que um dia já se achou grande, um dia já se achou o dono do seu próprio nariz. Apresenta a Ti, ó Pai, esse servo que hoje reconhece, ó Deus, que eu não sou nada sem Ti. Ó Papai amado, eu quero Te dizer, ó Pai, que Tu és belo, Tu és lindo, Tu és poderoso, Tu és dono de toda a honra, dono de toda a glória, dono de toda a adoração. Tu és dono, ó Pai, do meu coração. Venha, ó Pai, sobre minha vida, ó Pai, e me faça um vaso novo. Não somente neste momento de oração, mas todos os dias da minha vida, ó Pai. Papai, eu Te peço, ó Pai, que o Senhor me quebre e me faça de novo, pois eu sei, ó Deus, que eu posso ser melhor para Ti. Você que está ouvindo essa oração, repita juntamente comigo essas palavras. Peça para que o Senhor quebre o seu coração. Peça, papai, para que o Senhor, o nosso Deus, quebre o seu orgulho. O homem a qual se acha muito grande, o homem a qual se acha no ponto de que não precisa mais de ninguém, de um conselho de ninguém. O homem que segue os conselhos de Floyd, dizendo que nós somos donos do nosso próprio caminho. Esse homem, ele tem tudo para tombar em sua vida. Esse homem, ele tem tudo para conhecer o maior abismo que há. Pois a filosofia pode até achar que tomou o lugar de Deus das coisas, com grandes pensadores como Platão e outros. Mas a sabedoria do homem não é nada se comparada à sabedoria de Deus. Vamos iniciar essa oração e hoje eu quero fazer algo diferente. Você aí, mulher de Deus, homem de Deus, que está juntamente comigo, seguindo firme nesta campanha. Falta poucos dias para nós acabarmos a nossa campanha de oração, alcançando o impossível. Você aí, neste momento, fique em espírito de oração. Irei fazer a leitura do Salmo 90. Não é um salmo muito longo. Irei eu ler do verso 1 até o verso 17. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra, e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição, e dizes: volvei, filho dos homens, porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu o levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades,
os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nós regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos. E o último verso diz assim: e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, Senhor, confirma a obra das nossas mãos. Ó majestoso Deus, como ser guiado pelo Espírito Santo nos traz a um entendimento das coisas que ao homem comum, o homem natural não consegue compreender. Eu iniciei essa oração, Senhor, dizendo algumas coisas que o Senhor colocou em meu coração e em minha mente. E ao discorrer esse verso, o Salmo 90, do verso 1 ao 17, eu me deparei com diversos versos a qual dizia exatamente o que eu estava falando, Senhor. Nós somos pequenos. Nós às vezes tentamos ocultar as nossas falhas para tentarmos parecermos santos, para tentarmos parecermos perfeitos, mas aos olhos do Senhor não há nada que passa desapercebido. Mas aquele a qual se depara com o verso 12, ele não consegue passar desapercebido, pois o verso 12, ele se depara com uma verdade a qual o segura em seu pensamento. Por que permanecer no pecado oculto? Por que permanecer longe da presença de Deus? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ó Senhor Jesus, ensina-nos, ó Pai, a buscar a Tua face, ó Pai, com um coração sincero. Ensina-nos, ó Deus, a debruçarmos, ó Pai, sobre Ti. E se for necessário, ó Pai, chorar, e que nós choremos. Se for necessário, ó Pai, gritar, que nós gritemos. Se for necessário falar para o mundo todas as verdades que o Senhor coloca em nossos corações, nos ajude, ó Pai, a fazer isso. Mas não nos permita-nos, ó Deus, viver os dias distante de Ti, de um coração sábio. Quando eu digo de chorar, de gritar, de se abrir, é ao ponto, ó Pai, de não queremos, ó Pai, viver exatamente o que o verso anterior, um dos versos anteriores vai dizer. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volveis, filho dos homens,
porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Ó Senhor Jesus, os dias, ó Pai, aos seus olhos, ó Pai, são pequenos, são ínfimos. Os dias da vida de um homem. Não nos permita, ó Deus, viver esses ínfimos dias distante da Tua presença, ó Pai. Não nos permita, ó Pai, passar a nossa vida, ó Pai, e percebemos, ó Pai, somente no fim de nossa história, assim como aconteceu com Salomão. Passou dias e meses e anos de sua vida desfrutando de todos os prazeres carnais, roupas, joias, mulheres, filhos, que naquela época era muito bem visto, e luxúrias, para o ponto no final de sua vida ele perceber que tudo abaixo dos céus é vaidade, tudo é passageiro. O nosso tempo na terra é curto e não vale a pena passar distante de Ti. Na verdade, Senhor, se nós formos verdadeiramente observar, o cristão ele tem que almejar permanecer aqui na terra somente o tempo a qual o Senhor deseja que seja assim. Nós não devemos pedir um tempo a mais, nem um tempo a menos. Nós devemos cumprir os seus desejos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem, ó Pai, para nós aqui na terra, as pessoas que nós temos que alcançar, obras que nós temos que realizar, chamados do Senhor que nós temos que exercer, e os talentos que o Senhor já tem nos dado, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, usar para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus. Ó Senhor Jesus, há tantas pessoas, ó Pai, que têm passado desapercebido, a qual a vida, ó Pai, tem passado tão rapidamente diante dos seus olhos, e a única coisa que a pessoa consegue observar, ó Pai, é que ela não conquistou os bens, ó Pai, que ela tanto queria. Mas e o chamado, e o talento, e a missão, e o ide, e pregar o evangelho a toda criatura, e o ide, e fazer discípulo, nós temos deixado passar, ó Pai, desapercebido, ó Deus. O mundo, ó Pai, tem nos colocado, ó Pai, objetivos totalmente contrários à Tua vontade. O homem carnal, um homem que não tem visão espiritual, a única coisa que ele quer nessa terra é ser feliz, ó Pai. Ele quer conquistar, ó Pai, riquezas. E quando ele conquista algo, ele quer algo maior. E quando ele conquista um bem material, ele quer mais. O homem começa desejando, muitas das vezes, comprar a compra de um carro, a compra de uma moto, a compra de uma casa nova. O homem ele vive com o desejo de casar-se logo e ter filhos e abrir uma empresa e ter novos sócios e crescer e expandir. Ou como muitos americanos dizem, eles vivem a vida buscando o primeiro milhão. Mas e as coisas do Teu reino? E a Tua justiça? E os desejos que o Senhor tem que nós alcancemos? Os objetivos que o Senhor tem para nossas vidas, que nós realizamos? As vidas que nós precisamos alcançar? Pessoas que nunca ouviu falar do amor de Cristo. Isso, ó Pai, nós temos deixado para trás, ó Pai. Nós temos deixado para o último caso, se der tempo.
Se der tempo, eu busco ao Senhor. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu jejuo. Se der tempo. E o inimigo, ó Pai, tem colocado cada vez mais tarefas. Não é somente acordar de manhã, é acordar de manhã e fazer uns exercícios. E não, ó Pai, que muitas das coisas que eu vou falar aqui não é que não é o certo, mas é que nós temos colocado tudo como primeiro lugar em nossas vidas, e ao Senhor nós temos colocado como último lugar. E essa pessoa, ó Pai, ao qual está ouvindo esta oração, ela consegue perceber, ó Pai, que algo está errado. Este homem, esta mulher, este jovem consegue perceber que algo precisa ser mudado. Espírito Santo de Deus, aquele que convence o homem do pecado, da justiça, toque no coração desta jovem, deste jovem, essa pessoa, ó Pai, que talvez não está nem participando desta campanha de oração, mas este homem, esta mulher, está com essa pessoa em sua mente, com um nome gravado em sua mente. A pessoa consegue até vislumbrar a pessoa como se estivesse na sua frente, porque a oração dela está sendo voltada para estas vidas que precisam ser alcançadas pelo Senhor. Alcança, Pai, este homem que está dependente de vícios, seja ele qual for o tipo, a pornografia, o tabagismo, o alcoolismo, seja ele viciado em jogos de apostas, poker. Eu não sei, ó Pai, qual é a situação a qual essa pessoa está presa, ó Deus. Ainda tem as pessoas que estão presas, ó Pai, num mundo virtual. Pessoas, ó Pai, que são escravas das redes sociais. Tudo que ela faz, ela posta. Tudo que ela faz, ela quer buscar likes, quer buscar visualização. E muitas das vezes acaba esquecendo da sua própria família. Ó Senhor Jesus, eu venho, Pai, através dessa oração, buscar, ó Pai, pela minha vida, buscar, ó Pai, pela minha família, mas eu também venho, ó Pai, buscar pela vida deste servo do Senhor, que neste momento está acompanhando esta oração. E tem tantas pessoas, ó Pai, com uma fé tão grande, que colocaram, ó Pai, os pedidos aqui neste caderno de oração. Mas hoje, ó Pai, em especial, seguindo o direcionamento do Espírito Santo em meu coração, eu também quero fazer uma oração especial, Senhor, por alguns pedidos dos jovens, a qual eles colocaram aqui também na caixa, ó Pai. E é interessante, Senhor, porque muitos desses jovens, se eu perguntar hoje qual foi o pedido que ele colocou aqui, ele já não vai lembrar. Mas eu creio, ó Pai, que foi de coração. Uma das pessoas, ó Pai, que colocou o pedido aqui, ela colocou assim, Senhor: tenho medo de confundir a minha casa, confundir a minha voz com a voz de Deus. Tenho medo de confundir a minha voz com a voz de Deus. E o segundo pedido: meu segundo medo é blasfemar contra o Espírito Santo. Ó, Papai, alcança, ó Pai, esta vida. Uma outra pessoa escreveu em inglês, e ela escreveu mais ou menos assim: eu tenho medo de falar em público, tenho medo do julgamento, tenho medo do sentimento que eu irei ter, o que as pessoas pensarão de mim. Irei pegar mais um pedido, ó Pai, e esse será o último.
medo dessa pessoa, ó Pai, são os pesadelos que essa pessoa tem de madrugada. Os bad dreams. Oh, Senhor Jesus. Todos esses pedidos, ó Pai, que estão aqui nesta caixa. Creio eu, ó Pai, que essa pessoa fez o pedido, ó Pai, de coração. Eu te peço, ó Pai, alcança a vida deste jovem. Eu não sei onde ele está, eu não sei o que está fazendo. Eu não sei, ó Pai, se essa pessoa tem um lar estruturado ou não. Se essa pessoa trabalha e estuda ou não. Eu sei que eu tenho um Deus. Um Deus que foi capaz de abrir um mar para que o povo passasse são e salvo. E esse mesmo Deus fechou o mar. E aqueles que tramavam matar o seu povo foi atingido. E não teve Egito, não teve outro Deus que aplacasse a sua ira. Esse mesmo Deus enviou um dilúvio e exterminou com pessoas que pervertiam os seus desejos, as suas vontades. Pessoas que viviam no engano, viviam na imundícia e não queriam saber do Senhor. Pessoas que literalmente estavam perdidas. Oh, papai, eu poderia passar aqui horas e horas, ó Pai, falando dos seus feitos. Tudo isso para dizer que eu tenho plena convicção que o Senhor pode e irá alcançar essas vidas, pois eu creio que o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de agora e será eternamente. Quero eu orar, ó Pai, pela vida da Ana Lúcia, do Geraldo, do Moabe, da Elisa, do Márcio, do João, ó Pai. Quero orar, ó Pai, pela vida do Iago Souza, da Deusa Mar, da Maria, da Yara, do Yuri, do Antônio, Senhor. Eu oro, ó Pai, pela vida da jovem Radassa, do Elias, da Stephanie, do Mateus, da Sandra e do Isaac, Senhor. Quero orar, ó Pai, pela vida do Juliano Borges, da Jeane, da Alane, do Jairo, do Eduardo, do Brian, da Sofia, da Bárbara e da Lea. Quero orar, ó Pai, pela vida do Leonardo Santos, da Wilsa Lopes, da Mariato, do Fábio Monteiro, da Silvia, do Lucas, ó Pai. Quero orar, ó Pai, pela vida da Eunice, do Osmar Silva, da Ionela Almeida. Quero orar, ó Pai, pela vida do Luiz Lino Portela, da Ariadna Fernandes. Quero orar, ó Pai, pela vida da Letícia e da Lorena, ó Pai. Quero orar, ó Pai, pela vida do Elzio, do Edson, do Adenilton, do Marcos Antônio, da Neuza, da Laura e da Edna. Quero orar, ó Pai, pela vida do Juliano Filho, da Jennifer, da Sueli, da Neuza, do Jonas e do Mário, Senhor. Quero orar, ó Pai, pela vida da Carmen, da Luciana, da Cristiane, do Cláudio, da Otávia, da Larissa e do Marco Aurélio, Senhor. Entrego nas tuas mãos, ó Pai, a vida da Amanda, da Emanuela, da Andressa, da Ana Beatriz, do Alexandre, da Lorena, do Caleb e da Helena, Senhor. Entrego também nas tuas mãos a vida do Adilson, da Luana, da Ana Paula, do Augusto, da Ana Júlia, do Dário, Lucélia, Leonilda, Márcio, Marcelo, Thalita, Vinícius e Carê. Quero orar, ó Pai, pela vida do Alessandro, da Carmen Lúcia. Quero orar, ó Pai, pelo grupo de senhoras, o grupo de homens, os jovens, as crianças, Senhor. Quero orar, ó Pai, quero orar pela libertação da Yara, do João Carmo, da Neuza, do Luciano, do Carlos Henrique, da Gabriela Cristina, do Pedro Augusto, da irmã da Alvina, Senhor. Oro, ó Pai, pela vida da irmã Miriam,
do Moab, do Yuri. Oro, Pai, pela vida do Agno, da Tauara, da Bruna, da Helena. Eu oro, a Deus, pela vida do Edson. Oro pela vida do Maxwell, da Jaqueline, da Alexa. Oro, Pai, pela vida do pastor Saulo, pastora Edna, pastora Mara, pastor Gesiel, da vida do pai do Davi Lucas. Eu oro, Pai, pela vida do Gleison, da Fernanda, do Pedro e do Joshua, Senhor. Eu oro também, ó Pai, pela vida do Alvimar, da Leidiane, da Alice, do Caleb, Senhor. Eu oro, ó Pai, pedindo, ó Pai, que o Senhor alcance todas essas vidas que eu já falei o nome. Alcança, ó Pai, com cura, transformação, libertação. Se eles estão, ó Pai, com o nome escrito e trabalhos de ocultismo, seja quebrado todo dardo inflamado, toda seta maligna, tudo que não provém da Tua vontade. Ora, ó Pai, pela vida do Emanuel, do Adriano, Senhor. Ora, ó Pai, pela vida do Elias e da sua esposa. Ora, ó Pai, pela vida da irmã Ivete, do irmão Adilson, pela vida dos seus filhos, da Leonese, Senhor. Ora, ó Pai, pela vida do diácono Wilson, da irmã Brenda, Senhor. Eu oro, ó Pai, pela vida da irmã Edna e o irmão Elson. Eu oro, ó Pai, pela vida da Kemily. Alcança, ó Pai, aquela criança. Quero orar também, ó Pai, pela vida do Rony Marra da Silva. Quero orar, ó Pai, pela vida da Marcicleia, dos seus filhos. Oh, Senhor Jesus, quero orar, ó Pai, pela vida da Cleide. Quero orar, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, por todas essas vidas, ó Pai, que colocaram, ó Pai, o Seu nome aqui no caderno de oração, Senhor. Eu creio, ó Deus, que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de agora. E algo mais, você que está ouvindo esta oração, saiba que nem sempre Abraão foi um homem de fé, nem sempre Abraão se dobrava aos pés do Senhor. Nem todo o tempo Abraão foi pai de Isaque. Houve um tempo na vida de Abraão que ele vivia uma vida tão escura, tão distante da presença de Deus, quanto eu e você já vivemos. Mas saiba que o último estado da vida de Abraão foi muito diferente da do começo. Tenha fé que o mesmo Deus que transformou a vida de Abraão de Sara, o mesmo Deus que prometeu a ele que ele teria como descendentes tantos quantos como as estrelas do céu, o mesmo Deus que transformou a vida de Abraão, é o mesmo Deus que pode transformar a minha e a sua vida. Amém.